Olá, bom dia a todos. Estou gravando esse vídeo aqui então sobre a nossa matéria de hoje, dia 22/5, tá bom? Nós revisamos o capítulo 4 de Geografia, tá? A primeira e a segunda Revolução Industrial, tá bom? Nós já estudamos esse capítulo em sala de aula, mas nós fizemos uma revisão e eu vou mostrar para vocês então o nosso slide sobre isso, ok? Aqui, muito bem. Então, nós falamos sobre a primeira e a segunda revolução industrial, tá? O capítulo 5, ele vai ser trabalhado agora dentro do Google Classroom, tá bom? Então, aqui nessa apresentação de slide, nós vamos falar do capítulo 4 e o 5 lá via Google Classroom, da sala do nono ano, ok? Então, vamos continuar. Nós temos aqui, então, as principais características da primeira revolução industrial, certo? Então, temos aqui evolução da manufatura para a maquinofatura, tá? Então, as produções começaram a deixar de ser manual e começaram a surgir as máquinas, tá bom? Também começou a ser produzido o carvão como principal matriz energética dessa época, tá bom? Ou seja, as máquinas a vapor foram um grande boom aí e grande incentivador da Revolução Industrial, ok? Gente, essa revolução aconteceu principalmente na Inglaterra, tá? Foi o grande país da primeira Revolução Industrial, a Inglaterra. Junto com a evolução para a maquinofatura, com o surgimento do carvão, as inovações técnicas ficaram cada vez mais populares, tá bom? Então, muitas máquinas e muitos jeitos diferentes de produzir as coisas começaram a surgir, tá? Outro ponto importante sobre a Revolução Industrial é a Revolução Gloriosa, que está dentro desse período, tá? Que foi quando o regime monárquico chegou ao fim, tá bom? Isso possibilitou para que muitas outras pessoas tivessem a oportunidade de acumular dinheiro, acumular capital, não somente os reis e as rainhas, tá? Um outro ponto muito importante é o êxodo rural. As pessoas começaram a deixar o campo para ir em busca da cidade, em busca de uma vida melhor, em busca de emprego. Isso trouxe algumas consequências, como uma oferta muito grande de mão de obra na cidade, tá? Então as pessoas recebiam pouco por isso, porque tinha muita gente disponível. Então, se tal pessoa não quisesse trabalhar na fábrica porque achava que ganhava muito pouco, a próxima pessoa que fosse lá, com certeza ia aceitar trabalhar. Com essas ocupações, né, com esse monte de pessoas indo para a cidade, as habitações que foram construídas eram de baixo padrão, tá? Eram muito pobres. Então não tinha aquecimento, não tinha saneamento básico. Isso fez surgir muita poluição e muita doença nessa época, tá bom? Várias doenças se alastraram, principalmente a cólera. Muita gente morreu de frio dentro das casinhas porque não tinha aquecimento. Também surgiu uma nova classe social, que é o proletariado, que são essas pessoas que são a mão de obra, tá? Pessoas que não são donos de nem matéria-prima e também não são donos de fábrica. Elas são donas apenas de si e vendem a sua força de trabalho, tá? São o proletariado, os empregados. Mais para o finzinho da revolução surgiu então o carvão mineral, tá? Que era um pouco mais difícil de ser extraído e junto com isso aconteceram várias coisas, né? Possibilitou o uso das ferrovias, então essa movimentação de trens que permitiu a circulação mais rápido, tanto de pessoas quanto de mercadorias, tá bom? Nessa época aqui também do carvão mineral, posso dizer que foi quando a devastação da natureza começou, de fato, assim, muito séria e que a gente consegue ver os resultados até hoje, tá? Tudo isso nós já discutimos em sala de aula e já lemos também lá na apostila, tá bom? No finzinho do século XIX, nós temos a segunda revolução industrial, ok? Ela teve, então, uma extensão para outros países, então isso continuou para Estados Unidos, Alemanha, Japão e França.
teve essa mudança na matriz energética, então nós vamos começar a utilizar outros tipos de, enfim, energia, como podemos utilizar o petróleo, podemos falar também sobre a eletricidade, que começou a surgir aí. Maior circulação de bens, intensificando o processo industrial. Então, se mais países produziam, mais países faziam essa industrialização e utilizavam outro tipo de matriz energética, né? Existiam mais bens para serem comprados e principalmente vendidos e, consequentemente, produzidos, tá? Isso então trouxe um desenvolvimento das ciências e das tecnologias muito forte. E junto com isso, nós temos o American Way of Life. Perdão, o imperialismo, tá? Esse conceito do imperialismo são os países que eram colonizadores antigamente, eles continuam sendo os donos da economia. Não existe mais, nessa época, colônias, nem colonizadores, nem metrópoles, mas esses países, historicamente mais ricos e mais desenvolvidos, continuam fazendo esse mesmo papel, tá bom? Então, não é mais um colonialismo, porque não existe mais colônia, mas continua sendo essa mesma relação de poder, com o nome agora de imperialismo, ok? E, bom, muitos bens circulando, muitas coisas acontecendo, muitas produções, surgiu a grande base da nossa sociedade atual, tá? Que é o que está escrito no último tópico, o American Way of Life. O que é isso? É um consumismo em massa, tá bom? É o desejo de sempre ter coisas boas de tecnologia, tá? Com a produção em massa das coisas, surgiu esse consumismo incentivado por propagandas e pessoas falando sobre isso. Quanto mais coisas eram produzidas, mais coisas as pessoas queriam comprar. E isso solidificou a nossa sociedade atual, baseada no capitalismo, que é a sociedade do consumo. Ok? Aqui no último slide, então, nós temos um gráfico um pouquinho histórico, né? Um pouquinho não, né? É um gráfico histórico com algumas informações, tá bom? Nós falamos então aqui da primeira revolução industrial e da segunda revolução industrial, e nós vamos trabalhar agora na nossa segunda aula aqui, ó, a terceira revolução industrial, ok? Muito obrigada a todos. Então, qualquer dúvida, só me chamar, ok? Tchauzinho.